Queridos irmãos, abram comigo a palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, verso 13 em diante, diz-nos assim esta, que é a palavra do Senhor. Assim, Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Amém. Graça, salvação e restauração. Graça, salvação e restauração. Estas 3 palavras podem muito bem sintetizar tudo aquilo que vimos até aqui no livro de Ruth. A graça de Deus, renovada em abundância diariamente sobre um povo que lhe é rebelde, que teima em ouvir sua voz e ceder ao seu comando, prefere andar segundo seus próprios desejos teimosos. Esse livro também nos fala sobre salvação. Aqui, uma família resgatada. Dessa família nascerá, séculos depois, o filho da mulher, que subirá num calvário, derramará seu sangue e se fará maldição em nosso lugar, a fim de ser o salvador e resgatador, não só das pessoas envolvidas nesse livro, mas o salvador de todo mundo. E restauração, porque nós vemos histórias trágicas, com passado muito ferido, gente lidando com o luto, gente lidando com amargura, gente lidando com um passado de muita sujeira, sendo restauradas, transformadas e usadas por Deus para a sua graça, como instrumento de misericórdia. Nós vimos no capítulo 1 que o livro de Ruth começa com Elimeleque, um homem cujo nome significa Deus é meu rei, contrariando sua identidade, seu nome, e ao vir fome sobre Belém, Elimeleque pega sua esposa Noemi e seus 2 filhos e foge para Moabe. Moabe é contexto de paganismo, de ruptura e de desobediência a Deus. Os moabitas nasceram em Gênesis capítulo 19, do incesto de Ló com as suas filhas. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas embriagam o próprio pai Ló, e dali nascem 2 povos, os amonitas e os moabitas. E os moabitas tinham uma história muito suja e fizeram muito mal ao povo de Deus quando eles saíram da escravidão no Egito por 430 anos. Essa era a história dos moabitas. Então Elimeleque sai de Belém, onde estava a bênção de Deus, e vai para Moabe. Lá em Moabe as coisas não acontecem como ele gostaria, como muitas vezes é assim com a nossa vida. A gente até sonha em melhorar nossos recursos, em prover segurança para a nossa família, só que algumas vezes nós sonhamos em fazer tudo isso longe da vontade de Deus e longe da bênção do Senhor, e muitas vezes a gente colhe frutos amargos. Noemi perde seu marido Elimeleque, enterra seus 2 filhos. Agora ela está velha, viúva e pobre. Ela volta para Belém para praticar a mendicância, vivendo em absoluta pobreza. No meio do caminho, suas 2 noras a acompanham. Uma se chama Orfa, a outra Ruth. Noemi se vira e diz: vão embora, minhas filhas, eu não tenho como ajudá-las, eu não tenho como nem me ajudar. Vão para os deuses de vocês, arrumem marido, vivam as vidas com as famílias de vocês. Esse era o caminho mais fácil. Orfa volta para Moabe, porém algo inesperado acontece. Noemi é encontrada pela graça de Deus e experimenta a conversão. Conversão é um milagre. Se você ama a Deus, se o seu coração foi movido em direção
amar a Deus, obedecer a sua palavra, conhecer seus mandamentos, seja agradecido, porque o que era impossível de você realizar, Deus o fez por você, que é a conversão. Ruth olha para Noemi e diz: minha sogra, eu não posso te abandonar, onde quer que fores irei eu, o teu Deus é o meu Deus, só a morte poderá me afastar da senhora. Olha o preço que Ruth está pagando. Ela vai abandonar sua família, sua história, sua terra, sua identidade religiosa até ali. Ela quebraria as pontes com o passado e partiria rumo ao desconhecido, crendo somente na palavra de que Deus era o Deus dela e a cuidaria. Ruth vai para Belém, uma cidade que ela não conhece, com um povo que ela não conhece, e ela vai convivendo e caminhando com uma mulher velha, empobrecida e amargurada que era Noemi. Chegando em Belém, Ruth fará a única coisa que tinha em suas mãos, que era viver da lei da rebusca. A lei da rebusca foi estabelecida no livro de Levítico e foi dada por Deus para cuidar dos pobres. Os agricultores, na época da colheita, deviam deixar as extremidades da lavoura intacta e deviam deixar os grãos que caíssem no chão também sem ser colhidos, depois que os feixes foram amarrados. Essa lei da rebusca visava proteger os pobres, os famintos e os miseráveis. E Ruth vai viver da lei da rebusca. Quando ela está recolhendo grãos no chão, de repente, pela providência de Deus, ela entra no campo de um homem chamado Boaz. Boaz é o resgatador de sua família. Boaz é um parente chegado. No livro de Levítico também, Deus havia dado a seu povo uma lei chamada de a lei do resgatador. Quando a família empobrecia e poderia ser vendida como escrava, um parente mais próximo, com condições suficientes, pagaria as dívidas e evitaria que aquela sua família fosse vendida como escrava ou caísse na absoluta miséria. E Ruth, ela, ao fazer a lei da rebusca, ela cai justamente no campo de um resgatador, de um parente chegado de seu marido. Além de ser resgatador, Boaz também poderia suscitar descendência. Por ser um parente chegado, ele poderia se casar com a viúva, que não havia tido filhos, e os filhos que nascessem daquele relacionamento seriam os filhos do marido que morreu, para que aquela linhagem não se apagasse em Israel. Então, Ruth, por aquilo que a gente chama de coincidência, mas é a absoluta providência de Deus nos nossos acasos, nas nossas vidas rotineiras, entra no campo de Boaz. E pela providência de Deus, de repente Boaz olha para aquela mulher e se encanta com ela. Fica curioso, a ponto de perguntar para o gerente da fazenda: quem é aquela mulher? E o gerente diz: aquela mulher Ruth, a que abandonou a terra de Moabe, veio com a sua sogra falida, empobrecida Noemi, abandonou os deuses dela e se tornou uma mulher da aliança. Ela assumiu um compromisso de que Deus seria o seu Deus. Boaz vai até Ruth e diz: minha filha, eu não quero que você saia da minha fazenda. Os homens podem fazer mal a você, podem estuprar você, fique na minha fazenda, eu serei generoso contigo. Naquele momento Boaz dá ordem aos seus funcionários para que deixassem cair mais espigas, para que a colheita dela fosse próspera. Final do dia, Ruth está exausta, está faminta, sabe-se lá há quanto tempo não comia. Boaz, que era um rico empresário, chama Ruth para se sentar à sua mesa, lhe dá de seu vinho, lhe dá de sua comida, tratando-a com dignidade. Ruth volta para casa naquele dia com uma grande colheita. Quando chega em casa, Noemi também faminta, à espera daquela colheita, na esperança de que Deus houvesse abençoado sua filha. É assim que a gente faz em épocas de grande dificuldade. A gente vai trabalhar, a gente não vê perspectivas, a gente percebe portas fechadas e a gente só clama: Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia. Quantas pessoas que enfrentaram privações a tal ponto que não sabiam se teriam o jantar, e à noite Deus as presenteia com banquete, com fartura. É isso que Noemi experimentou. Sua nora Ruth chega, uma colheita farta, os olhos de Noemi brilham e fala: minha filha, quem te abençoou de tal maneira para você ter tanta colheita? Quando Ruth diz, foi Boaz. Boaz foi quem me abençoou.
os olhos de Noemi brilham. Boaz é nosso parente, ele é nosso resgatador, ele pode salvar as nossas vidas. E naquele momento Noemi elabora um plano, ela serve como cupido. Ela diz para Ruth: Boaz vai trabalhar o dia inteiro, à noite ele vai jantar, vai tomar vinho, vai ficar alegre e vai guardar a colheita. Ele vai dormir próximo à colheita para vigiar, evitar que os ladrões tentem fazer alguma coisa. Você vai, Ruth, se vestir bem, você vai se ungir, se perfumar, e lá por volta da meia-noite, quando Boaz estiver dormindo, você vai se deitar aos pés dele, e você vai descobrir os pés dele. Por que dessa ordem? Quando Ruth descobriu os pés de Boaz até o joelho, no meio da madrugada ele acordaria com frio. Não deu outra. Boaz foi, trabalhou o dia inteiro, jantou, bebeu vinho, ficou alegre, estava exausto, foi para a praeira onde era beneficiada a colheita e ele deitou. No escurinho, Ruth foi lá, se deitou e levantou a roupa dele até o joelho. Madrugada esfriou, Boaz acordou meio assustado, aquela escuridão com pouquíssima luz. Quem é que está aí? Quem é que está aí? Quem é que está aí? Ruth era uma mulher de Deus. Ela sabia que já havia sido casada, já havia tido experiências sexuais, mas ela sabia que devia honrar a Deus, inclusive com o sexo, na hora certa e no lugar certo. Ela não deu margem para Boaz. Você imagina um homem solteiro, no meio da madrugada, um pouco alegre pelo vinho, com uma mulher a seus pés. Tinha tudo para dar errado aquilo ali também. Mas Ruth diz: olha, eu sou Ruth e você é um resgatador. Você pode salvar a mim e a minha sogra Noemi. Eu quero que você se case comigo, porque você tem poder para se casar comigo. Eu quero que você me abrigue debaixo de suas asas. Ruth compreendia muito bem que Boaz poderia ser seu salvador. A resposta que Boaz dá é belíssima. Ele diz: minha filha, essa atitude que você está tendo agora é muito melhor que a primeira. Você veio de Moabe para Belém para cuidar de sua sogra, mas isso que você está fazendo é maravilhoso, eu quero me casar com você. Só que tem um problema. Tem um parente mais chegado que eu, que tem prioridade para ser resgatador. Boaz era um homem justo e íntegro. Ele não quis fazer nada com o corpo de Ruth, embora pudesse, mas ele disse: olha, eu vou de manhãzinha resolver esse negócio. Você vai se deitar aqui, antes que o sol nasça você vai embora para que ninguém te veja. Ele age como um homem íntegro, que protege uma mulher, que zela da reputação dessa mulher, que se preocupa com o nome dela na boca das pessoas. Ruth havia demonstrado, embora houvesse pouco tempo que tinha chegado em Belém, que era uma mulher de Deus. E tanto uma mulher quanto um homem de Deus, você precisa de poucos momentos de conversa para saber de que ali tem gente crente de verdade. Sabe, tem gente que às vezes você convive anos e anos e anos e você fica ali. Cadê as evidências do novo nascimento? Cadê as evidências de Jesus reinando sobre a vida dessa pessoa? Agora, quando uma pessoa realmente é de Deus, foi transformada pela graça, basta meia dúzia de conversa, você já sabe, aquela pessoa ali ama Deus, anda com Deus. Bastou 2 semanas para Ruth ser chamada pela cidade de mulher virtuosa, e Boaz se preocupa com ela, diz: você vai embora antes de amanhecer para ninguém te ver. Ruth vai embora, mas antes ela recebe de Boaz um pouco de alimento, como garantia de que ele ia se empenhar para resolver o problema. No outro dia pela manhã, Boaz vai até a porta da cidade. Era no portão da cidade onde os negócios eram resolvidos, casamentos eram formalizados, vendas eram concretizadas, e Boaz vai até o portão da cidade, chama alguns homens mais velhos, que tinham o nome de anciãos, responsáveis também por serem testemunhas idôneas, e de repente, lá vem o homem que tinha o direito de ser o resgatador, na frente de Boaz. E Boaz diz: ô fulano, vem cá, tem um negócio para a gente resolver. Elimeleque morreu, a viúva está aqui, e ela tem a fazenda para vender. O resgatador disse: eu quero. O coração de Boaz, eu acho que gela naquele momento, mas ele tinha um plano. Ele diz: olha,
Não é tão simples assim. Para você resgatar o campo de Ruth, de Noemi, você vai precisar se casar com Ruth. E vai ter que ter filhos com Ruth. E os filhos que nascerem de Ruth não serão seus. Serão filhos do marido que morreu. Para você suscitar descendência. Assim manda a lei. Eu acho que o cara pensou, de problemas que eu tenho já basta, né? Eu não vou mais me meter em problemas, eu não vou mais procurar problemas para mim. Ele diz, eu não quero saber disso aí, não quero resolver esses problemas. E Boaz então diz, eu quero esse problema para mim. Eu quero pegar vidas que estão feridas, que estão quebradas. Eu quero pegar histórias que estão despedaçadas. Eu quero pegar mulheres que estão desprovidas e eu quero socorrê-las. Eu quero exercer compaixão, misericórdia, porque eu amo a Deus. Ali Boaz formaliza o casamento com Ruth e ele se casa com Ruth. E aí segue o texto que nós lemos do verso 3, que é a sequência do casamento. Boaz se deita com Ruth, ela engravida e nasce um filho, que recebe o nome de Obed. Esse filho se torna pai de Jessé, que se torna pai de Davi, e de Davi vem 14 gerações depois, Jesus Cristo, o filho da mulher que cumpre a promessa de Gênesis 3,15, de que Deus faria nascer o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E por meio daquela obra, ele tem potencial para salvar o mundo todo. Antes de receber o nome, as mulheres da cidade pegam a criança, entregam para Noemi e dizem, olha só, como Deus é generoso. Te deu uma nora que vale mais que 7 filhos. Seus filhos foram desobedientes, seu marido foi desobediente a Deus. Amargaram muitas consequências difíceis pelo pecado deles, mas olha como Deus está restaurando sua vida. Você viveu o luto, viveu a tragédia, viveu a pobreza, mas em meio a tudo isso, Deus não deixou você desamparada, Deus não deixou de te amar. Você e eu precisamos adquirir essa visão, porque as tragédias, as lutas, tendem a nos tornar amargurados, e a pessoa amargurada, ela fica cega para enxergar a quantidade de ações bondosas de Deus ao seu redor. Noemi volta para Belém com Ruth, mas ela não conseguia enxergar Ruth como uma bênção para a vida dela, porque a amargura estava cegando. E agora que nasce o filho, as mulheres da cidade dizem, note como Deus é bondoso com você, te deu uma nora que é melhor que 7 filhos. E aí essas noras dão à criança o nome de Obed. O nome Obed significa servo. Talvez aquela pequena cidade de Belém havia visto naquela criança uma promessa messiânica. Talvez eles haviam visto naquela criança a possibilidade de cumprir a promessa de Gênesis 3,15, de que aquela criança seria o filho da mulher, que nasceria e destruiria os efeitos do pecado. Talvez aquela pequena cidade tinha visto naquela criança a possibilidade dela ser o rei, que pegaria o cetro de Judá e governaria sobre o seu povo. Ou talvez aquela cidade havia visto naquela criança tão somente o desejo de que fosse um homem de Deus e que fizesse o bem. Independente do que aquela cidade viu ou não, eles tiveram uma ação profética. Essa criança receberá o nome de Obed, que significa servo. E aquela criança se tornou um tipo do servo maior que é Jesus Cristo, que veio da descendência dessa criança e foi até o matadouro sem abrir a boca, e pelos nossos pecados foi moído, pelas nossas transgressões foi dilacerado, ofereceu sua vida em resgate por todos nós. O livro de Ruth é lindo. Nós vemos no livro de Ruth graça de Deus.
a paciência de Deus, a longanimidade, a misericórdia se renovando todos os dias sobre a nossa vida, apesar das nossas atitudes, dos nossos fracassos, das nossas ações lamentáveis, em nossa teimosia, em nos rebelar contra a vontade de Deus e contra a sua palavra. Ainda assim Deus permanece gracioso, generoso, misericordioso, apesar de nós, a despeito de nós. O livro de Ruth nos mostra, além de graça, salvação. Duas mulheres, uma banhada pela amargura, enlutada, empobrecida, já envelhecida, volta para Belém. A outra, uma moabita recém-convertida, voltam para Belém na esperança de receberem um protetor, um salvador. E elas encontram muito mais do que isso. Além de um Boaz, elas se tornam participantes da genealogia de Jesus Cristo. Que bonito a gente ver isso. Nós vemos ao menos 3 histórias no livro de Ruth. Nós vemos a história de Noemi, uma mulher envelhecida, empobrecida, mas que recebe o cuidado da soberania de Deus o tempo todo. Perde o marido, perde os filhos. E se os filhos e o marido não tivessem morrido, ela não teria voltado para Belém. Se ela não tivesse voltado para Belém, sua nora não teria voltado com ela. Se sua nora não tivesse voltado com ela, não teria entrado nos campos de Boaz para fazer a colheita. E se não tivesse entrado nos campos de Boaz, não teria conhecido aquele homem com quem se casou e teve um filho que viria a ser um dos pais de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vem da árvore genealógica do casamento de Boaz com Ruth. Soberania de Deus, a providência de Deus, cuidando de todos os detalhes da história. Noemi representa aquela ovelha perdida, ela faz parte do povo de Deus, ela mora em Belém, que significa casa do pão, mas ela não está satisfeita com o pão que Deus dá, então ela foge e vai para Moabe, mas Deus tem um compromisso com ela, tem um pacto com ela, mesmo utilizando a dor, mesmo sendo soberano sobre o sofrimento e tantas dificuldades, Deus está chamando Noemi, dizendo: vem, você é minha. Está doendo, mas eu sou seu Deus. Está experimentando tragédia, mas eu tenho um compromisso pactual com você. As lágrimas estão correndo, mas eu não vou abandonar você. Noemi é a figura que cumpre o Salmo 23. O seu cajado e a sua vara me consolam. Cajado e vara são instrumentos também de disciplina. Quando uma ovelha se perde pela segunda, terceira vez, se desgarra do rebanho, o pastor quebra a pata dianteira, ele traz aquela ovelha em seus braços, ele faz as ataduras e ele cuida daquela ovelha em seu período de restauração, para que quando aquela ovelha for curada, ela não queira ir para longe do pastor, porque ela sabe que haverá alimento abundante, é próximo ao pastor. Noemi é essa ovelha perdida. Deus é aquele que deixa as 99 ovelhas e vai atrás de Noemi, e mesmo através da dor, das dificuldades, da calamidade, da lágrima, do luto, da pobreza, Deus traz essa mulher de volta. Está amargurada, mas Deus não desiste dela. Está ferida, mas Deus não abre mão de conquistá-la e de trazê-la para si. Não importam os caminhos pelos quais você tem andado e a distância que você esteja, se Deus ama você, Ele fará de tudo para te trazer até Ele e atraí-lo com garras de amor. Portanto, dobre o seu coração, incline sua vida em direção ao chamado que Deus tem para a sua vida, porque de uma maneira ou de outra, por bem ou por mal, se você é amado por Deus, Ele te atrairá. Essa é a história de Noemi. Mas nós temos também a história de Ruth. Ruth é uma mulher cuja história tinha tantas possibilidades para dar errado. Ela é uma moabita. Ela poderia ter se casado com outro moabita, mas ela se casa com Malom, um hebreu, um judeu, um israelita, que vem de Belém. Ruth poderia ter seguido o caminho de Orfa, sua cunhada. Orfa escolhe a estrada larga. Veio a dificuldade e disse: eu vou abandonar minha sogra, eu vou embora. Ruth escolhe a estrada estreita. Vou agora conviver com a viúva, empobrecida, vou até Belém, onde eu não tenho perspectiva nenhuma, mas eu sei que Deus está me mandando ir,
porque é o povo dele, e se é o povo dele, é o meu povo, eu confiarei na voz de Deus e na palavra de Deus. Ruth escolhe a estrada estreita e difícil. Ela poderia ter ido para Moabe, mas ela vai para Belém. Ela poderia ter entrado no campo de qualquer outro homem, mas ela entra no campo de Boaz. Ela poderia ter se envolvido com qualquer outro funcionário de qualquer fazenda, mas ela é vista por Boaz e ela o atrai. Percebe a providência de Deus atuando nos micro detalhes de toda essa história. O livro de Ruth é um tributo à soberania, à providência de Deus em todos os detalhes. Há tantas situações que nós não entendemos em nossa vida, que a gente se pergunta por quê? Qual a necessidade disso? Qual a razão disso? E para a maioria delas nós não teremos respostas e não conseguiremos compreender de uma perspectiva da eternidade, mas o livro de Ruth foi registrado, foi trazido por Deus até nós, para que através dessas histórias nós compreendamos que o Deus que criou céus e terra governa nos micro detalhes da nossa vida. Ruth foi escrito na época dos juízes. No livro dos juízes nós temos grandes personagens que nós conhecemos: Sansão, Débora, Gideão. Mas enquanto estava acontecendo o período dos juízes, Deus vai lá para uma vilinha, para uma fazendinha, e usa a história de duas mulheres quebradas para ali trazer salvação. Os micro detalhes. O mesmo Deus que preserva o planeta Terra em órbita é o Deus que conhece todos os detalhes da sua história e da minha história. Ele não só se relaciona com grandes coisas, mas Ele se importa com as nossas orações, por pequenas que sejam. Ele se importa com a sua dor. Ele sabe do interesse de mulheres em receber um diagnóstico, um teste positivo para a gravidez. Ele sabe do interesse de outros em construir uma família sólida. Ele sabe da oração de tantos que clamam por cura. Ele sabe do diagnóstico da enfermidade que você ainda terá. Ele decretou todas as coisas. Ele é soberano sobre todos os microelementos da história. Ele controla todos os átomos que compõem o nosso corpo, bem como governa sobre as folhas que caem de uma árvore. Ele dá beleza às flores, Ele faz cair chuvas dos céus, Ele está com você no quarto quando você está sozinho e sozinha, Ele sabe das suas orações pela conversão do marido, pela transformação da esposa, pela chegada dos filhos, pela mudança dos filhos. Ele sabe do seu desejo. Ele é o Deus que se preocupa com as coisas grandes, mas também está com você nas coisas pequenas, e o livro de Ruth nos mostra tudo isso. Ruth é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Ela lembra muito Jesus. Ela se sacrifica pelo bem de sua sogra Noemi. Jesus é aquele que abandona a glória para se revestir com pele, veias, músculos, sangue, crescer numa família de pecadores, conviver com pecadores e entregar a sua vida em oferta por esses pecadores, dos quais fazem parte a minha vida e a sua vida. Ruth abre mão de seu conforto para servir sua sogra. Ruth está disposta a enterrar o seu passado. Ela quebra pontes com o passado para ir em direção a um futuro desconhecido, para valorizar uma mulher amargurada. Ruth é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Por isso que as mulheres olham para Noemi e dizem: essa Ruth foi um presente de Deus para você. Ela é melhor que 7 filhos. Ela abandonou todo o passado e sua religião, porque ela conheceu que Deus é o Deus verdadeiro. Quando a conversão acontece em nossa vida é assim. A tradição familiar, os laços que nos rompiam, a gente entende que Deus usou tudo isso, construindo nossa história, para chegar até aquele momento, que é o nosso momento com Ele agora, de andar com Ele, confiar nele e depender dEle.
Além de Noemi e Ruth, nós temos Boaz, um homem rico, mas sem esposa, que termina casado com uma mulher virtuosa, com um filho nos braços e com o nome na história para todo sempre. Boaz é diferente do outro resgatador. O outro resgatador é chamado no livro de Ruth de fulano. Ele poderia se casar com Ruth, resgatar Ruth e Noemi, mas ele estava preocupado em construir sua vida, em ganhar dinheiro, em não ter dor de cabeça. É por isso que o nome dele na Bíblia não passa de o fulano. Os nossos cemitérios estão cheios de fulanos. Estão cheios de fulanos e fulanas andando por nossas ruas. Boaz tem seu nome marcado na Bíblia, não como fulano, mas como aquele que desejou fazer o bem. Ele pagou as dívidas de Noemi e de sua família. Ele abrigou mulheres que ele não precisava abrigar, era graça. Ele teve compaixão de gente aflita e oprimida. Ele amava a Deus. E porque ele exerceu compaixão e misericórdia, ele recebeu a bênção das bênçãos. Estar na genealogia do Salvador de todo mundo, que é Jesus Cristo. Tem um outro detalhe. Boaz tem uma genealogia muito interessante. Abre aí em Mateus capítulo 1, quero te mostrar uma coisa que é bem provável que os seus olhos não tenham conseguido ver. Mateus capítulo 1, note a genealogia de Jesus, em Mateus 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Lembrando que Boaz é avô de Davi. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão é o pai de quem? Gerou a Boaz. Mas quem é a mãe de Boaz? Raabe. Quem foi Raabe, gente? A dona de um bordel. Uma prostituta. Quando os espias foram visitar Jericó, que Deus entregaria nas mãos do seu povo, Raabe escondeu os espias. Ela se converteu. Mais tarde o povo veio, destruiu Jericó, mas preservou Raabe e sua família. Raabe se converteu e casou com Salmão. O homem que eu quero conhecer no céu, viu? É um nome que passa despercebido na Bíblia, mas deve ter sido um homem maravilhoso, porque ele reconhecia que o poder do Evangelho é real. Quando Deus alcança uma vida, Ele transforma, Ele redime, Ele muda. Ele esteve disposto a se casar com a ex-dona de um bordel, com ampla carreira na prostituição, porque aquela mulher havia sido encontrada por Deus e experimentado o novo nascimento. Então Boaz, ele já nasce fruto desse casamento com a mãe ex-prostituta. Ele cresceu vendo o poder de Deus que transforma, que muda tudo. Tudo isso colaborou para que quando Boaz entrasse na colheita e visse Ruth, ele não tivesse os preconceitos que nós temos. Porque Deus transforma. Deus muda. Eu sempre digo para o Marcelo, meu filho, falo, Marcelo, procura uma mulher de Deus. Nem sempre procura uma mulher que necessariamente tenha nascido ou crescido na igreja. Mas procura uma mulher que dê evidências de que tenha nascido de novo. Ainda que tenha um passado sujo, mas se nasceu de novo, é nova criação. Ah, aquele rapaz, ele é mal falado, ele aprontou demais, mas se nasceu de novo, se converteu, olha, vai ser um baita marido que Deus te deu, um grande homem que Deus pode abençoar você. Boaz cresceu nessa família, a gente vê a misericórdia de Deus em tudo isso.
Boaz, ele é um resgatador. Ele salva mulheres, transforma mulheres, abriga mulheres, e ele é um tipo de Jesus, aquele que nos resgata, que nos ampara, que nos protege. Estudar o livro de Ruth é encantador, queridos. Em primeiro lugar, Ruth nos fala da providência de Deus em tempos de fome e de desespero. Mesmo num contexto de fome, de calamidade, tristeza e dor, Deus estava trabalhando na vida do seu povo. O livro de Ruth nos mostra o problema de fazer e tomar decisões sem considerar a vontade de Deus, como Elimeleque. O nome de Elimeleque significava Deus é meu rei. Mas quando veio a dificuldade, ele escolheu a estrada larga para Moabe. Era mais ou menos o seguinte: olha, a pista para Moabe está pavimentada, pista dupla, não tem barreira eletrônica, não tem fiscalização, tem paisagens lindas, vamos para Moabe. Como Orfa foi, Ruth disse: não, eu vou pegar o caminho estreito para permanecer com a minha sogra, porque eu sei que o povo dela é o meu povo, o Deus dela é o meu Deus, e ainda que a estrada seja apertada e o caminho difícil, é por esse caminho que eu seguirei. O livro de Ruth nos mostra ainda a questão da seriedade em fazermos votos e juramentos, exemplificado no voto de Ruth. Ruth disse: eu jamais te abandonarei, minha sogra, ainda que eu morra, só a morte me separará de ti. A seriedade de quando fazemos votos e juramentos diante de Deus. O livro de Ruth nos mostra a questão de cuidar do pobre, do necessitado, como Boaz cuida de Ruth e de sua sogra Noemi. A Bíblia diz que se você tem recursos nesse mundo e vê seu irmão padecendo necessidade, o amor de Deus não está em você. Tiago, irmão de Jesus, que escreve a carta no final do Novo Testamento, diz que se você disser que tem fé, mas não tem obras, a sua fé é morta. É uma fé parecida com a fé dos demônios. A verdadeira fé ajuda o necessitado, se compadece daquele que está quebrado pelo caminho. Boaz é um exemplo de como cuidar do pobre e do necessitado. O livro de Ruth nos mostra a necessidade de descanso e proteção e como isso aponta para Cristo. Noemi e Ruth precisavam de um protetor, que era Boaz, mas Boaz nos aponta para Jesus, que é aquele verdadeiro que nos pode dar proteção e descanso. E por fim, o livro de Ruth nos mostra a maravilha de como Deus cuida de nós, microgerenciando nossas vidas. Todos os detalhes estão debaixo da proteção e da provisão de Deus. Todos os detalhes estão debaixo da proteção e da provisão de Deus. Note os últimos versos de Ruth capítulo 4, versículo 21. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E de Davi vem o próprio Cristo, como nós lemos em Mateus capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Como nós podemos concluir o livro, a exposição no livro de Ruth? Em primeiro lugar, lembrando que muitas coisas que se passam em nossa vida vão além da nossa capacidade de entendimento. Você pode tentar costurar os vários detalhes em sua vida para enxergar algum propósito eterno e pode ter muita dificuldade. Mas quando nós lemos o livro de Ruth, essa revelação dada por Deus, nós temos a certeza, ainda que eu não compreenda, porque eu passo pelo que eu passo, porque eu tenho enfrentado o que eu tenho enfrentado, e porque Deus tem me conduzido por caminhos que eu desconheço, ainda assim eu tenho certeza que a provisão de Deus está sobre mim, que a sua soberania misteriosa está controlando todos os pequenos detalhes, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O livro de Ruth nos mostra isso. Em segundo lugar, é importante nós observarmos como Deus age ordinariamente na história do seu povo. Nós não vemos no livro de Ruth milagres extraordinários aparecendo, um mar se abrindo, pão caindo do céu, cego enxergando, paralítico andando, não.
O que nós vemos no livro de Ruth são pessoas simples, com dores comuns a todo ser humano. Quem aqui não passou pelo luto ainda vai passar. Quem aqui não chorou a morte do pai, de um filho, de um amigo, ainda vai chorar. Quem aqui ainda não teve ninguém próximo, ou até mesmo assim, foi diagnosticado com enfermidade severa, ainda vai chegar. E o livro de Ruth nos mostra que pessoas que vivem essas histórias estão sendo conduzidas por Deus em seus trabalhos, nas circunstâncias simples do dia a dia, para um fim glorioso. O livro de Ruth nos mostra isso. Nas coisas ordinárias da vida, na simplicidade do dia a dia, Deus costurando histórias para redimir, salvar, transformar. É por isso que eu e você não podemos desvalorizar a nossa rotina. Não podemos desvalorizar aquelas coisas enfadonhas do dia a dia, porque através de exercícios assim da rotina, Deus realiza sinais extraordinários. Nós não vemos nenhum mar aberto, mas nós vemos uma criança nascendo, que está na genealogia de Jesus. E por fim, o livro de Ruth nos fala sobre várias pessoas. Em primeiro lugar, nos fala sobre Boaz, Noemi, Ruth, Obed e os filhos que nasceram. Do quanto Deus fez bem, abençoou, sustentou, salvou, transformou. O livro de Ruth também fala sobre mim e sobre você. Como Deus tem sido gracioso com as nossas vidas. Como Ele soberanamente conduz os microdetalhes da nossa vida para algo muito melhor que não conhecemos. A trama de Deus é complexa. Foge da nossa compreensão, mas é sempre bela, porque ela converge para um fim glorioso, a glória do seu nome e nossa redenção. E o livro de Ruth, além de falar sobre Boaz, Noemi e Ruth, Obed e os descendentes, além de falar sobre a minha vida e a sua vida, nos aponta para Jesus Cristo. Ele é a pessoa para quem esse livro aponta. Ele é o verdadeiro Salvador. Ele é o verdadeiro resgatador. Ele é quem exercita graça e misericórdia todos os dias sobre nós. Foi por meio de Jesus que o universo, com as suas bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas, foi formado. E esse Jesus, Criador e sustentador de todas as coisas, ainda se importa com o pequeno e abatido, com o humilde, e gerencia todos os detalhes da nossa história. E a maior revelação do seu amor e do seu controle sobre as nossas vidas foi quando se entregou voluntariamente para ser o nosso perdoador, nosso resgatador, nosso salvador, sempre justo. Lembre-se disso. Se algo precisa ficar em seu coração sobre o livro de Ruth, é de que você não está jogado ao acaso. Um Deus que governa a história tem os micro detalhes de todos os seus dias em suas mãos, ainda que você não compreenda, Ele utilizará isso para a sua glória e para um bem maior sobre a sua vida. Se você está enfrentando circunstâncias difíceis, luto, fome, miséria, lembre-se, Deus é seu resgatador. Se você optar em caminhar pela estrada estreita, agarrado a Jesus Cristo e a sua vontade, Ele realizará proezas, milagres no ordinário, para te dar um fim proveitoso, muito melhor do que você consegue imaginar ou desejar. Jesus é perito em fazer isso.